Dias 26 e 28 de janeiro, aqui no canal Conversa do PH, eu dizia o seguinte sobre a Covid-19. Oi gente, tudo bem? Inicialmente desejar a todos vocês um bom domingo e o tema da conversa do PH de hoje é a epidemia que já está se transformando numa pandemia de coronavírus, aquele vírus que surgiu lá na China e que está rapidamente se espalhando pelo mundo inteiro. É muito importante que a essa altura as autoridades brasileiras já estejam monitorando os aeroportos internacionais com pessoas oriundas de outros países. O vírus se alastra rapidamente, além da China, Japão, Singapura, Austrália, Nova Zelândia, França, Estados Unidos, Canadá, já tem registro dos primeiros casos. E essa epidemia, que nada mais é do que uma doença que aparece repentinamente e que seu número de casos é muito superior ao esperado, já começa a se espalhar por outros países, ganhando características de pandemia, ou seja, de uma epidemia mundial. É muito importante, portanto, que nossas autoridades comecem campanhas educativas no sentido de esclarecer a população com base em informes como esse da Sociedade Brasileira de Infectologia e comece a monitorar, inclusive, os nossos aeroportos para os primeiros casos detectados já sejam logo contidos para evitar o avanço epidemiológico da doença. Oi gente, tudo bem? Desejar a você um bom início de semana nessa segunda-feira. Bom gente, no vídeo de ontem eu expliquei mais ou menos o sentido dessa epidemia de coronavírus com base inclusive no informativo da Sociedade Brasileira de Infectologia e só reforçar que é muito importante que o Ministério da Saúde inicie campanhas de esclarecimento, campanhas educativas da população de como prevenir o contato com esse vírus na sua possível chegada ao Brasil, bem como se adotar estratégias junto aos aeroportos, como sensores térmicos para medir a temperatura das pessoas que estão chegando e fazer inquéritos epidemiológicos no sentido de identificar o mais rápido possível quando o vírus chegar ao Brasil, já que a epidemia da China está se caracterizando como uma pandemia. É muito importante que o ministro Paulo Guedes, a essa altura, já comece a montar um plano de contingenciamento econômico para 2020. É muito importante, para finalizar, que o ministro da Economia anuncie um plano de contingenciamento para manter a expectativa de crescimento da economia em 2020. Vamos aguardar para ver se o ministro é proativo e se o ministério realmente está atento a essas situações. Naquela época, o Brasil levava uma vantagem de pelo menos 2 semanas em relação ao restante do mundo, observando o espalhamento da doença na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos, e observando as experiências que davam certo e que não davam certo nesses países. Faltou naquela época e falta até hoje um presidente da República sóbrio, capaz de se articular com a sua equipe de ministros, com os governadores e prefeitos para ter estruturado planos de contingenciamento para enfrentar a pandemia em seus aspectos da saúde, da economia, da educação e em outros aspectos relacionados. Agora, novamente, nós estamos observando o surgimento de uma segunda onda na Europa com uma vantagem de pelo menos 2 semanas a uma possível segunda onda aqui no Brasil. E, novamente, falta capacidade de articulação, capacidade de organização do governo federal com os entes estaduais e municipais. É sobre isso que nós iremos conversar agora. Antes disso, porém, eu queria pedir a você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação. Assim, sempre que um vídeo novo for ao ar, você será notificado e poderá nos ajudar compartilhando os nossos vídeos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Pois é, pessoal, e a Europa está aí registrando uma possível segunda onda de Covid-19, registrando mais de 100 mil novos casos por dia. Países como Inglaterra,
Alemanha, Espanha e Portugal estão bastante preocupados porque, em algumas situações, o número de casos novos registrados por dia supera o número de todos os dias da pandemia desde que ela começou nesses países. E isso é muito preocupante. Isso tem feito, inclusive, com que a União Europeia e alguns países do bloco adotem medidas rígidas novamente de contenção de circulação de pessoas, reduzindo, inclusive, o horário de funcionamento de comércio e reduzindo as aglomerações nesses países. Desde o início da pandemia para cá, não é novidade, e eu tenho, inclusive, dito isso, colocando vídeos aqui no canal, que a medicina aprendeu muito com a Covid-19. Ou seja, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas e as equipes de saúde como um todo aprenderam bastante com a doença e aprenderam a lidar com os pacientes que são internados com Covid-19. Isso tem feito, inclusive, com que o número de pacientes nas UTIs diminuísse bastante e com que a mortalidade também diminuísse bastante. Mas isso não é motivo algum de se relaxar em relação ao coronavírus. Nós não compreendemos ainda totalmente os mecanismos fisiopatológicos desse vírus no corpo humano e a medicina continua um processo de aprendizagem. Em função disso, as pessoas confinadas por muito tempo no mundo inteiro, na primeira oportunidade de flexibilização, começaram a sair às ruas, começaram a se aglomerar e os resultados estão começando a reaparecer. O coronavírus não dá trégua até que nós tenhamos uma vacina que seja eficaz, até que nós tenhamos uma vacina que comprove que é capaz de induzir uma resposta imune protetora e duradoura, nós iremos ter que conviver com essa difícil realidade. Bom, e aqui no Brasil? Aqui no Brasil, desde o início da pandemia, falta liderança. Falta um presidente da República que seja minimamente capaz de deixar as disputas políticas de lado e se articular com os governadores, com os prefeitos, com os seus próprios ministros e as instituições brasileiras. Até hoje nós não temos um plano de enfrentamento minimamente articulado entre os entes federativos que possa planejar as ações de forma integrada na área da saúde, na área da educação, na área econômica e em tantas outras áreas impactadas pela pandemia de Covid-19. E mais uma vez o coronavírus manda um aviso com antecedência para o Brasil a partir do surgimento de uma segunda onda no continente europeu. É como se o coronavírus estivesse dizendo para os brasileiros o seguinte: olha, aqui na Europa flexibilizaram demais e eu estou novamente mostrando as minhas garras. Cuidado vocês aí no Brasil com o excesso de flexibilização, porque eu, coronavírus, vivo é exatamente disso. É das pessoas e das populações baixarem a guarda, porque aí eu me espalho com muita facilidade. E lá na Europa o grande exemplo é a Itália, que o Brasil poderia estar se espelhando no que a Itália está fazendo a partir de um isolamento social que seja minimamente eficaz e a partir de uma grande testagem em rede. A Itália está dando exemplo para a Europa de como conter a segunda onda. É um dos países europeus que está passando praticamente sem efeito, sem alteração ao que vinha acontecendo em relação à Covid-19. Apresenta um dos menores índices no continente europeu de novos casos e um dos menores índices de mortalidade. Muito diferente lá do mês de março, onde a Itália foi atingida por um tsunami de mortalidade por Covid-19. Então era muito importante que a essa altura o governo brasileiro tivesse fazendo o que não fez lá atrás, se articulando com a sua equipe de ministros, se articulando com os governadores e prefeitos no sentido de montar um plano de enfrentamento parecido com o plano que a Itália conseguiu montar de março até agora. Os resultados por lá estão aparecendo e por cá deverão aparecer caso se faça alguma coisa a favor disso ou não. De minha parte, eu tenho muita esperança que a biomatemática portuguesa Gabriela Gomes, que publicou um artigo dizendo que a imunidade de grupo, a tal imunidade de rebanho, seria atingida quando uma população tivesse 20% das pessoas contaminadas e com imunidade para a Covid-19. Por quê? Porque no Brasil já somos 5 milhões de casos oficiais.
de acordo com várias universidades que têm os seus departamentos de epidemiologia muito capacitados, esse número representa 1/8 daquilo que realmente aparece no Brasil. Se isso for verdade, o Brasil já tem algo em torno de 40 milhões de pessoas que contraíram a Covid-19, ou seja, 20% da população já teria contraído a Covid-19. E se a Gabriela Gomes, a portuguesa, a biomatemática portuguesa, estiver correta, quando o país atingir 20% das pessoas contaminadas e com imunidade, a imunidade de grupo ou imunidade de rebanho já teria sido atingida e a circulação do vírus seria muito menor. Se isso de fato for verdade, o Brasil poderá estar numa situação relativamente confortável em relação à segunda onda. Aí existem, entretanto, dois problemas. O primeiro problema é, nós não sabemos se esse trabalho, essa hipótese da Gabriela Gomes é verdadeira. Ou seja, se ela não for verdadeira, a imunidade de grupo ou imunidade de rebanho só será atingida quando 70% da população tiver contraído a Covid-19. O segundo problema que aparece nessa história, qual é? É que nós não sabemos se a imunidade que uma pessoa contrai após pegar a Covid-19 é uma imunidade duradoura ou não. Se ela vai durar uma semana, um mês, um semestre, um ano, 10 anos ou a vida toda. Apenas o tempo vai nos trazer essa resposta. Já há relatos no mundo inteiro de pessoas que pegaram Covid-19 uma segunda vez. Há relatos no mundo inteiro de pessoas que apresentam uma síndrome de complicações pós-Covid-19, tanto em adultos como em crianças, com sequelas gravíssimas. Então a gente tem que realmente se preservar, tem que se precaver até se compreender completamente a fisiopatologia e a imunologia dessa doença. Na minha compreensão final, ainda há tempo do governo federal baixar a guarda e começar a se articular com os governadores e com os prefeitos, junto com seu staff de ministros, e observar aquilo que está sendo feito de positivo no restante do mundo, a exemplo da Itália, para adotar essas medidas caso se detecte uma segunda onda aqui no Brasil. É tempo para se reagir, é tempo para se planejar e se organizar. Caso contrário, a gente vai continuar vulnerável e uma segunda onda no Brasil terá efeitos catastróficos para a saúde, para a economia e para a educação de nossa gente. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, não deixa de compartilhar. Um forte abraço e até a próxima.